Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para o primeiro episódio do ano de 2021. Esse primeiro livro, né, que aqui a gente está lendo para o Divagando. Espero que você tenha tido um bom fim de ano, né, um bom início de ano, que todo mundo esteja bem, né, que vocês, nossos ouvintes, estejam bem, as suas famílias também. E que nesse novo ano a gente tem aí várias leituras para a gente aproveitar, para a gente pensar, para a gente conversar e divagar sobre a vida e sobre tudo que a gente quiser aqui juntos neste nosso podcast. E para começar bem o ano, né, com uma aura bem pacífica, talvez, bem tranquila, né, um livro bem tranquilo de ler. Vamos começar com A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, que foi lançado em 1945. É a nossa leitura mais recente, né? Que a gente leu aqui pro podcast até então. Mas também é um livro britânico aí, né? Um autor britânico, que aí encaixa, né, nesses outros livros que a gente vem lendo até agora. Para quem ainda não leu A Revolução dos Bichos, Patrícia vai fazer um breve resumo para a gente se situar aí, se você já leu, né? E faz muito tempo que você leu, não lembra muito. Temos aí também esse resumo para ajudar a gente aqui na nossa discussão. A Revolução dos Bichos é a história de uma fazenda que se chama A Granja do Solar e conta a história, literalmente, de uma revolução dos bichos dessa fazenda. A história começa com um dos porcos que é premiado, ele é um dos porcos também mais velhos, que ele teve um sonho de todos os animais, né, de fazenda, todos os animais seriam livres, porque eles se sentem oprimidos de trabalhar o tempo todo para alimentar os seres humanos. E a partir desse sonho, desse porco, os animais dessa fazenda se organizam e quando eles têm uma oportunidade, eles tomam o poder do dono deles. A partir daí, o livro vai contando, né, a sociedade que esses animais constroem dentro dessa fazenda, e sempre com os porcos como basicamente os governantes dessa fazenda. E esse processo ele evolui de uma forma que, no final do livro, os porcos que iniciaram essa revolução, eles acabam se tornando os novos opressores dos animais da fazenda. Esse, obviamente, assim, é um resumo bem rápido do livro. E é um livro, assim, bem curto. Ele tem, acho que, por volta de 100 páginas, cento e poucas. E é uma leitura bem tranquila de ser feita. Exatamente, eu acho que, como todo primeiro episódio, a gente acaba sempre começando por essa nossa experiência de leitura, né? Você já tinha lido, Patrícia, Revolução dos Bichos antes ou foi a sua primeira vez? Então, eu não tenho certeza. Porque eu tinha ficado da minha cabeça que eu nunca tinha lido A Revolução dos Bichos. Mas, conforme eu fui lendo, eu fui lembrando da história como se eu tivesse lido antes. Então, na verdade, eu não sei se eu li ou não. Porque, assim, eu não antes do Divagando, eu não tinha o livro, né, em casa. Mas eu posso ter lido em algum momento emprestado ou de algum lugar. Porque realmente, assim, eu conhecia a história geral, né, da Fazenda, mas certos detalhes eu achava que eu não sabia, mas conforme eu fui lendo eu sabia eles. Então foi uma experiência bem esquisita nesse sentido. E você, Kizzy? Eu fiz o caminho inverso, na verdade, porque você falou que não tinha o livro até o Divagando. Eu tinha o livro, só que meu livro simplesmente sumiu, né? Na verdade não era meu, era da minha mãe. E eu lembro que eu li, eu tava no primeiro ano da faculdade, e eu lembro que eu li no avião. Eu fazia faculdade na Bahia, então eu tava voltando pra faculdade, tava saindo do Rio e indo pra faculdade. E eu acho que foi um trabalho de uma disciplina que eu tive na faculdade. Lá a gente tinha, acho que era uma coisa bem específica, na verdade. Eu acho que eu nunca vi isso em outros cursos, que a gente tinha uma disciplina de oficina de texto. Logo no primeiro, era uma disciplina obrigatória, né? E eu fiz museologia na faculdade. E era uma disciplina pra gente ler os mais variados tipos de textos e conhecer, né? Tipo,
os mais variados tipos de textos. As mais acadêmicos, os romances, enfim, né, artigo, TCC, essas coisas assim, a gente teria contato, né, com esses textos, com essas variedades, na verdade. E aí, um dos livros, teve um determinado trabalho que o professor passou 3 livros, eu acho, e a gente podia escolher. E eu acabei lendo, acho que eu acabei lendo os 3, mas agora eu não tô lembrando qual era o terceiro. Um deles era a Revolução dos Bichos, o outro era o Alta Fidelidade, que eu esqueci o nome do autor, e tinha um terceiro que eu não lembro qual é, nesse momento. Eu não lembro o trabalho, por qual livro que eu fiz o trabalho, mas eu lembro que eu li a Revolução dos Bichos pra esse momento da faculdade. E ele é um livro, como você disse, é um livro muito curto, muito fácil de ser lido. E eu li ele numa viagem, né? Tipo, 2 horas de voo, mais ou menos, do Rio pra Salvador. E eu li numa viagem, praticamente, num voo. E eu lembro que eu chorei no final. Eu me senti... imagina a cena, Kizzy Ponte sentada no voo, chorando. Porque eu me senti traída. Eu me senti muito traída. Eu me senti assim, tipo, parecia que era comigo, sabe? Desesperançosa. Como se eu fizesse parte, né, daquela revolução e eu tivesse visto a revolução fracassar, né, ali comigo. Então, eu lembro que eu chorei muito, assim. Foi constrangedor, inclusive. Mas... Foi um momento assim que me marcou muito, de vergonhas que eu já passei por conta de livros. Eu acho que esse tá aí no top top 1 das minhas vergonhas. Mas é um livro muito... essa vez que eu li, agora eu não chorei. Mas depois disso meu livro sumiu e tudo mais, tanto que eu li pelo Kindle, porque eu acabei não comprando outro, porque eu ainda tenho esperanças de achar aquele exemplar. Eu não chorei dessa vez, eu acho que o Kindle me afastou um pouco, né? Me deu um pouco mais de seriedade. Mas foi bem emocionante pra mim, na primeira vez que eu li. Eu acho bem compreensível você ter chorado por esse sentimento, né, de traição, porque você se sente realmente parte daquilo que tá acontecendo, assim. Eu acho que o momento que mais me tocou, assim, emocionalmente foi a morte do Sansão, sabe? Que, tipo, cara, que sacanagem. O cavalo, tipo, trabalhou a vida inteira. O lema dele, né, tipo, ele não entendia muito bem as coisas, mas o lema dele era sempre trabalhar mais, né? Então ele tava sempre trabalhando mais e sempre esperando o momento que as coisas iam melhorar. E ele morre daquele jeito e morre sendo totalmente traído, né, pelos porcos. Mas, não sei, assim, eu não tive... Acho que tirando esse momento, assim, eu não tive nenhum momento realmente emocionada, né, desse livro. Pra mim, a emoção começou justamente aí. Quando eu me dei conta do que ia acontecer com o Sansão, foi daí até o final, né? Então, tipo, o sentimento de traição, né? De decepção com o livro, né? Não com o livro, mas com os acontecimentos, foi ladeira abaixo, né? Desde que o Sansão ele quebra a perna, acabou pra mim, né? Foi ali uma derrocada triste, daí pra frente. Eu realmente, assim, mas não sei se é porque eu já sabia a história do livro, ou porque eu entendia mais ou menos, né, o que inspirou o autor a escrever essa história. Mas desde o início a minha opinião era muito parecida com Ai, como é que é o nome do jeito? O Benjamin. Isso. É muito parecida com a opinião do Benjamin, porque ele acaba sendo o personagem, né, que mais vê claramente o que tá acontecendo, né, desde o início. Apesar do pessimismo dele, ele vê claramente e no final ele meio que não se sente tão traído, eu acho, pelo menos, porque ele nunca, né, acreditou 100%. Ele sabia que a vida dele como burro de fazenda sempre ia ser trabalhosa e sempre ia ser difícil. Então ele nunca, né, também comprou totalmente a ideia da revolução. Então eu acho que o meu posicionamento era meio esse também, lendo o livro. Mas depois, eu não sei, né, se todo mundo que está ouvindo sabe exatamente o que aconteceu ontem ou anteontem, nos Estados Unidos. E apesar de serem movimentos diferentes, eu acabei lembrando muito da Revolução dos Bichos, porque por mais que a metáfora em si
do George Orwell fosse em relação à União Soviética, né? Ele claramente está falando do comunismo. E como o comunismo depois se tornou na União Soviética, especificamente, né? E em outros lugares também, que a gente sabe. Se tornou essa autocracia totalitária e completamente focada num líder. É um pouco o que a gente vê hoje em dia com a extrema-direita no mundo, sabe? Não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil e em outros lugares. É esse movimento que, obviamente, assim, você tem um líder que ele tá sendo... que ele tem um discurso, né? Ele tem um discurso sempre de a vida vai melhorar, as coisas vão melhorar, a gente vai ganhar e a gente vai acabar com esse inimigo. E aí esse líder sempre acaba, né, se virando e pisando em cima de quem realmente fez a revolução, no caso. Eu acho que o que aconteceu, né, na capital dos Estados Unidos essa semana foi muito emblemático em relação a isso, assim, ver que, infelizmente, ainda é uma coisa que constantemente acontece, sabe? As pessoas, por mais que eu discorde do posicionamento político delas, né, essas pessoas que invadiram o Capitólio norte-americano, por mais que eu discorde, eu entendo o sentimento que, assim, eu espero que chegue pra eles, né? Que eles não continuem se iludindo de que o Trump realmente está do lado deles e vai realmente melhorar as coisas. Por mais que seja difícil você, às vezes, encarar essa realidade, é uma realidade que precisa ser enfrentada sempre, não importa o seu posicionamento político, de que não existe um líder, não existe uma pessoa específica que vai salvar o seu país, o seu bairro, o seu município, o seu estado. Sempre e sempre precisa ser uma combinação de trabalho duro de todo mundo para que as coisas melhorem. Um desabafo. Um desabafo político nesse momento. Sim. Só pra deixar claro, né, pra quem vai escutar a gente, a Patrícia se referiu a 2 dias atrás, o dia que a gente tá gravando, obviamente, né? Então, essa semana, quando esse episódio for ao ar, né? Na verdade, já vai ter passado aí pelo menos uma semana, né? Mais ou menos, desse acontecimento, né? Onde as pessoas invadiram esqueci o nome do lugar. A confirmação da eleição do novo presidente americano, né? Foram imagens chocantes, algumas pessoas morreram, né? E principalmente um ataque à democracia, né? Mas, enfim, eu concordo muito, assim, com que você, esse final aí, né? Como você termina o seu pensamento, sobre como não existe, né? Essa figura salvadora, né? Essa figura redentora que vai salvar a nação, né, e vai transformar o mundo, pelo menos o mundo, o universo que a gente vive, né, e isso é claramente, né, o que aborda aí a Revolução dos Bichos, né, na figura do Napoleão, né, que ele está sempre fazendo a manutenção do próprio poder, né, ele finge que é pro bem da coletividade, ele finge, né, ele tem as suas artimanhas, né, pessoas para botar medo, né, que tá ali no papel dos cachorros. Ele tem um dos porcos, né, que é quem vai convencer, né, vai ser o parceiro, vai ali de um em um, né, da granja, conversar e mudar as opiniões, né, a favor do próprio Napoleão. Eu esqueci o nome do cara, do porco que faz isso, mas ele tem essas ferramentas, né? E principalmente, e a primeira coisa que a gente vê é o quê? A ferramenta da fake news, né? A mentira ali, tipo, em 1945 já estava escrachado, né? Em como as notícias falsas, né, a respeito de qualquer coisa, né? Não só de uma figura política, como as notícias falsas a respeito da realidade, né, do que está acontecendo, do que não está acontecendo, interfere diretamente na opinião pública e no apoio, né, das pessoas àquela figura de poder. Mas, como você disse, a gente precisa, né, fazer essa revisão, né, essa análise, né, do lugar que a gente vive, né, da nossa forma, da nossa estrutura da nossa sociedade, e entender que realmente não é uma pessoa na presidência, não é o prefeito, né, não é uma figura de poder que vai mudar toda uma
uma cadeia de pensamento e de ações e de políticas, né, dentro da sociedade. Assim, obviamente que quem está no poder interfere e muito em como as coisas vão acontecer. Obviamente que as pessoas que estão no poder reforçam, né, ou enfraquecem certas atitudes, certas formas de lidar com a vida. Mas principalmente é saber que se a gente não tem o espírito, né, da comunidade, né, de resolver as coisas em grupo, enquanto acordos, né, isso não acontece. E uma coisa que, agora nessa segunda leitura que eu faço da Revolução dos Bichos, eu sou uma pessoa particularmente que tenho a coisa da causa, assim, eu gosto, eu luto por causas. Politicamente, assim, na coisa macro, né, da vida e tudo mais, eu não sou muito próxima, né, eu me intero o mínimo possível, mas eu não essa coisa em grande escala não é muito minha praia. Mas as causas pequenas, assim, né, na minha vida, assim, nos âmbitos da minha vida, eu abraço muito, né? E ler a Revolução dos Bichos me trouxe muito essa realidade, né? De acreditar sozinho na Revolução, né? Não sei o nome do cara. Eu não sei o nome de ninguém, gente. Esqueço o nome de todo mundo. Bola de Neve. O porco, né? Que ele começa ali junto com o Napoleão e ele é mais inteligente, ele é mais idealista, né? Você consegue até perceber, assim, que ele tem um mínimo, né, de projetos, né, para melhorar a vida das pessoas, né? Pode ser que melhore, pode ser que não, mas enfim, ele não deixa de ter os próprios privilégios, né, mas ele tem um mínimo ali, né, e a forma como vão desconstruindo quem ele foi e o que ele fez, certo ou errado, né, mas a forma como tentam desconstruir isso para poder menosprezar ele e enaltecer o Napoleão, né, com medo de uma retaliação, com medo que o cara volte, eu não sei se necessariamente se ele talvez estava morto, talvez não estava, mas isso me afeta muito, assim, né, porque a granja ali, né, o local onde isso aconteceu era um local pequeno, um local onde as pessoas se conheciam, né, um local onde as pessoas queriam mudar a sua própria realidade, né? E às vezes a gente pensa, porque o Brasil precisa mudar, porque o mundo precisa mudar, mas às vezes a gente não pensa em fazer a nossa própria micro-revolução, né? Tipo, nos lugares onde a gente tem acesso, né? Onde a gente conhece as pessoas, né? Onde a gente, enfim, transita e pode realmente ter alguma influência ou não. Eu sei que eu sou uma pessoa de causa, eu tenho, às vezes, algumas causas. Às vezes sofro muito por conta delas, não deveria, mas sofro muito por conta delas, que às vezes eu preciso me distanciar para não perder a humanidade, né? Para não desumanizar também as outras pessoas. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa assim, de que meio revolucionária, meio revolucionária aqui, dentro da minha granja, né? dentro da minha pequena fazenda. Mas eu acho que é assim que a mudança chega, sabe? Realmente. Eu acho que é a gente fazendo exatamente o que você disse, né? A gente tendo as nossas próprias causas, conseguindo, né? Manter a nossa humanidade, manter a humanidade de quem convive com a gente, tendo essas trocas, tendo essas às vezes, discussões que, né, deixam a gente irritada, deixam a gente triste, chateado, enfim, frustrado. Mas, né, a partir de cada pessoa e a partir das pessoas que elas convivem, a partir, né, porque cada pessoa pelo menos conhece 10 pessoas, e aí conforme, né, essa mudança vai ocorrendo, ela vai se tornando real, e a gente vê pelo menos, a gente hoje em dia, né, pensa e reflete muito na questão das redes sociais, né, porque diversos movimentos começaram, tanto de esquerda, de direita, progressista, conservador, etc. Eles tomaram outras formas a partir das redes sociais. E aí a gente perdeu um pouco essa noção, né, de que eu tô aqui vendo as coisas, né, olhando as minhas causas, olhando o que eu acredito, olhando o que, né, funciona pra mim, faz sentido pra mim. E aí a gente perdeu a noção que, por exemplo, sei lá, nossa mãe tá na mesma casa às vezes, tendo acesso a informações e a causas completamente diferentes das nossas, né, e aí isso se tornou grandes embates e acho que, assim, as últimas eleições para a presidência, pelo menos, elas marcaram muito isso no Brasil, né? O quanto a gente tinha se fechado em determinadas bolhas e aí quando a gente, né, estourava essas bolhas, às vezes dentro da nossa própria casa, virou um conflito imenso em que a gente perdeu isso que você disse, né? A humanidade das pessoas. A
gente perdeu a noção de que, né, cada um tem os seus valores e cada um tem as suas ideias em relação a como a gente pode melhorar o mundo. E aí, enfim, essas ideias e esses valores, eles acabam podendo sendo usados por pessoas que não têm os interesses da comunidade a sua prioridade, né? Mas enquanto você tava falando antes, você falou, né, do porco que convence todo mundo e das fake news e etc. Eu pensei muito na fake news, sabe? Cada fake news que ele soltava, eu só pensava, tipo, olha aí a fake news. Olha como a gente, né, vai desestruturando. Porque a gente falou, né, muito sobre essa corrosão que a democracia foi sofrendo. Mas hoje em dia a gente percebe, assim, a corrosão também que a realidade foi sofrendo também. E aí o nome do porco é Garganta. E é muito claro, assim... Isso. Isso, é porque eu lembrei. E é muito engraçado, assim, que, pelo menos, assim, duas figuras ficam muito claras o que elas representam dentro do livro, né? O Garganta, obviamente, é a mídia. E hoje em dia, se a gente traz, né, pro nosso mundo, é a mídia e as redes sociais. E tem o Corvo, eu não voltei o suficiente no livro pra olhar o nome do Corvo. Moisés. Mas tem o Corvo, isso, o Moisés, que no início, né, ele tá ali, ele vive mais perto da casa, ele tá ali do lado do dono da fazenda. E aí ele tem, né, ele fala da tal da montanha, que os bichos vão depois que eles morrem, etc. E obviamente representa a religião, né? E aí esse corvo some, né, quando os bichos tomam o poder, mas depois ele volta e aí ele fica, né, do lado dos porcos. Como que uma mídia e uma religião... e aí a gente tá falando, né, de uma religião específica, pensando em todas as religiões, porque acho que historicamente a gente pôde ver que qualquer religião pode ser usada para esse tipo de alçada ao poder de um grupo, de um líder que não tem os interesses, né, da comunidade, como essas duas frentes, né, essas duas figuras, essas duas instituições, elas funcionam nessa opressão, porque... Porque são as formas de fazer a manutenção dessa opressão, né? Porque o papel ali do Corvo, Moisés, é justamente falar, olha só, vocês estão sofrendo, a vida de vocês é sofrida, mas não se prende a isso. Quando vocês morrerem, vai ter um lugar melhor, né? A montanha de açúcar, onde tudo vai ser maravilhoso. E eu, que voo, né, e alcanço voos altíssimos, já vi este lugar. Então ele existe, eu estou atestando que ele existe, então fiquem tranquilos, porque vocês estão sofrendo. A vida que vocês têm não vai ser melhor do que isso, mas no futuro vai ser melhor, porque existe isso. Então, o que a gente precisa às vezes tomar cuidado é que realmente isso, né? Quando a religião, as religiões, seja ela qual for, é utilizada como manutenção de poder, ela perde, né, o seu contato com o sagrado aí, né? Para justamente ser isso, o cala-boca da terra, para você ter algo melhor no céu, enfim, ou no pós-vida, né? Então, a religião, ela realmente é deturpada, né? Quando ela é usada para fazer esse controle de poder. E o Garganta, a questão da mídia, né, e das fake news, como isso me assusta, assim, porque o que ele faz no livro, né, tipo, as coisas sobre as quais ele fala e tudo mais, parece bem idiota, mas quando você traz isso pra realidade, né, e lendo isso em 2021, né, muito próximo das últimas eleições presidenciais, isso vira tão real, assim, que você pensa, às vezes você olha e pensa, ai, será que isso acontece mesmo? E aí você para e olha pra realidade e já acontece. Né, como a mídia, as redes sociais, as pessoas que manipulam essas redes em grande escala, fazem você duvidar de você mesmo. Fazem você duvidar do que você acredita. Porque ele vira... Isso é muito, muito óbvio, assim, né? Dentro da história do livro, quando eles expulsam, né, o Sr. Jones, em um dado momento, o Sr. Jones tenta tomar a granja de volta. E aí os animais se juntam, né, liderados pelo Bola de Neve, porque ele que é o estrategista, né, ele que é o intelectual. Então ele até diz que ele leu lá as guerras lá do Império Romano, sei lá de quem. Então ele era o cara que lia, que sacava das coisas, né? Então ele organiza ali, ele vira um general e defende, né, junto com os animais, e os animais escutam ele, e os animais vencem, né, aquele embate ali com o Sr. Jones, expulsam de novo o Sr. Jones da granja, liderados pelo Bola de Neve.
eles criam uma condecoração, eles condecoram, ele é todo ali ornado, né, de honrarias, atiram, ele sangra, né, porque eu acho que o tiro não pega nele, pega só de raspão. Então ele tem aquelas honrarias e tudo mais. E anos depois, o Napoleão vai deturpar aquilo, até que o Bola de Neve vira que ele encabeçou os invasores. E não foi de um dia para o outro, né? Que um dia ele é o herói, no outro dia ele é o vilão. Não, é um trabalho minucioso, é um trabalho que leva tempo. É um trabalho de formiguinha, mas muito bem planejado, né? E aí, quando você vê o Bola de Neve de herói de guerra, vira vilão, né? Vira o grande invasor, o grande opositor, né? Que estava mancomunado desde sempre com o Sr. Jones. E é muito engraçado, assim, muito curioso, como os animais, eles lembram, em um determinado momento eles olham e falam, não, mas o Bola de Neve lutou do meu lado, né? Eu vi, eu lembro, e daqui a pouco eles estão duvidando da própria memória, né? Eles estão duvidando da própria realidade, do que eles próprios viveu, né? E isso é muito perigoso, assim, isso é muito assustador, porque é isso que acontece, né? É isso que acontece. As pessoas compartilham lá milhares de informações pelo WhatsApp, né? E é a grande via aí das fake news. É aquelas correntes do WhatsApp. E aí, às vezes, é básico, né? Às vezes, uma notícia que é só você parar e falar: você já viu isso acontecer? Você conhece alguém que tenha visto isso acontecer? Ah, não conheço, mas me disseram que o primo do tio, do avô, do fulano que mora 3.000 quilômetros de distância de mim disse que... Sabe? É umas coisas tão fora da realidade e que chegam a ser absurdas, né? E aí dá no que dá. Acontece o que acontece. E a gente vive o que a gente vive hoje. Assim, eu como estudante de comunicação, eu acho que o papel da mídia, e aí tanto da mídia tradicional quanto das redes sociais, né? Acho que a gente sempre precisa lembrar que as pessoas, elas se comunicam com uma intenção, sempre. Então, obviamente, assim, a gente tá aqui, por exemplo, se comunicando com vocês que estão ouvindo a gente tem intenções, obviamente. Nenhuma comunicação é neutra, né? O jornalismo, ele, por muitos anos, tentou e se colocou como neutro, mas isso sempre, eu acho que assim, se é uma coisa que você vai atrás, é válida, mas você não pode nunca, né, iludir quem você está se comunicando de que você não tem uma intenção ali. Aí sobre essa questão específica, né, de como esse trabalho de corrosão da realidade, né, pela mídia acontece, a gente viu muito claramente durante essa pandemia, né? A gente viu primeiro a confusão, de onde vinham as informações, né? Quem estava falando a verdade, quem não estava. E aí quando os órgãos sanitários, os órgãos de saúde começaram a falar, não, olha só, isso daqui é grave, a gente precisa se proteger, tem tantas pessoas que já morreram no mundo, etc. Você vê governos, né, perpetuando esse estado de confusão e mantendo certos comportamentos e certos boletins que trouxeram hoje, por exemplo, essa segunda onda que a gente está passando, né, no mundo, de novas mutações, uma quantidade absurda de gente se contaminando novamente, hospitais de novo totalmente lotados, sem vaga, sendo que, assim, eu acho que todo mundo que conhece pelo menos um médico que trabalhou, ou um enfermeiro que trabalhou nessa pandemia, sabe que em nenhum momento a situação foi tranquila, sabe? E a gente passou por momentos em que a mídia e os governos e as redes sociais e etc. se colocaram de uma forma como se a coisa estivesse mais tranquila e não estava. Mas aí isso também, assim, é um processo que você vê claramente, porque, obviamente, assim, só a religião ou só a mídia não vai fazer esse trabalho sozinho, né? Ele não vai criar esse clima de desconfiança e de distorção da realidade para a manutenção de um poder de uma pessoa ou de um grupo específico sozinhos, né? E a gente vê claramente isso com o fato que no início os porcos, né, eles se alfabetizaram e eles tentaram alfabetizar os outros bichos e aí isso não deu certo e daí também que vem o início deles verem a oportunidade de que eles podiam se beneficiar sozinhos de certas coisas, né? E aí você vê claramente, por exemplo, eles no celeiro, eles tinham escrito as regras ou as leis ou os fundamentos do animalismo, que é o movimento deles.
E aí, conforme, né, o Napoleão vai tomando poder, ele vai cada vez mais criando esse ambiente, né? Ele e os outros porcos de privilegiar eles mesmos e principalmente essa figura do Napoleão como líder. Você vê esse movimento de eles modificando as leis, né? Eles botando, por exemplo, assim, nenhum animal deve beber álcool. E aí depois eles mudam isso, né? Depois que os porcos experimentam o álcool e veem que, né, isso é bom, isso é divertido, etc. Eles mudam, nenhum animal deve beber em excesso, né? Nenhum animal deve matar outro animal sem motivo. Eles vão modificando as leis para beneficiar eles. E ao mesmo tempo você vê, você mencionou, né, a condecoração do Bola de Neve, etc. E aí já foi, na verdade, o meu primeiro alerta, né? Que foi o início de militarização daquela sociedade. Porque enquanto os animais, né, eles estavam todos se ajudando e todos tentando ao máximo conviver em paz, eu acho que a situação não teria chegado ao ponto que chegou, né, por exemplo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né, porque é muito fácil a gente julgar e demonizar os outros. Eu não acho que os porcos, desde o início, fosse a intenção deles de criar esse governo totalitário opressor dos outros animais. Eles realmente queriam acabar com a opressão deles em relação aos seres humanos, né? A opressão que eles estavam sofrendo dos seres humanos, e tornar os animais realmente iguais e tendo os mesmos direitos, etc. Eu acho que o que foi acontecendo existia uma ameaça de fora, que ameaçava aquela utopia que eles tinham criado, e eles precisavam se defender, e aí isso, né, cria uma mentalidade de controle ali, dos porcos acharem que eles precisam controlar a situação pra tudo dar certo, porque eles sabem mais, e eles entendem mais, são eles que sabem lei, etc. E daí você começa a criar, né, essas facções que vão se desviar do caminho que elas tinham começado desde o início, né? E aí, com a maior militarização, e depois com Napoleão, né, roubando os filhotes de cachorro para criar uma polícia secreta, para depois tomar o poder e expulsar o Bola de Neve da fazenda e etc. É todo um processo, né? É todo um processo que se baseia na constante opressão em relação ao trabalho dos animais, a falta, né, de educação deles, porque isso é uma certa crítica que eu tenho ao livro, né? E botar os animais como se eles realmente não fossem conseguir, né? Os cavalos não vão conseguir ler mais do que isso. As galinhas não vão conseguir ler mais que isso, as ovelhas não se importam e etc. Claro que, assim, cada tipo de animal tá representando uma parte da sociedade, mas se você tá buscando, né, se você tá criando uma sociedade nova e você precisa que as pessoas entendam o que tá acontecendo, você precisa fazer um esforço de educação sempre. Enfim, é todo esse cenário, né, que é montado, e o George Orwell monta ele incrivelmente, de uma forma extremamente simples e fácil de ler, e que mostra exatamente o que volta e meia acontece nas sociedades do mundo, sabe? Que é isso, alguém vai buscar um poder, alguém que talvez no início fosse bem intencionado, mas que de alguma forma aquele poder vai subir a cabeça desse indivíduo, desse grupo. Eu acho que a gente vê isso nas sociedades capitalistas neoliberais que a gente vive, a gente vê isso nessas tentativas da extrema-direita de aumentar o seu alcance no mundo. E a gente viu também em momentos em que a esquerda e o comunismo também fizeram isso, né? Então, eu tenho a minha opinião política específica, a Kizzy tem a opinião específica política dela, mas eu acho que a gente sempre precisa ter essa noção, né? De que a política e o governo, ela é para as pessoas. Então, independente do que você acha que como a sociedade deve se organizar, e como a economia deve se organizar, e como a política deve se organizar, os interesses do povo precisam ser a prioridade. Eu vou ficar batendo nessa tecla o máximo que eu conseguir, porque, tipo, é isso que eu acho que os eventos dos últimos anos têm me mostrado, e eu acho que é a mensagem principal desse livro, né? Que a gente precisa estar sempre focado no equilíbrio dos interesses das populações. Entender, principalmente, que a população, né, o povo, é plural, diferente. Porque, conforme você explicou, né, que o George Orwell construiu ali um cenário, né, onde cada animal representa uma parcela da sociedade, e realmente é um erro, né, que ele não educou, né, eles não educaram, né, todas essas pessoas nas suas pluralidades. E se você parar para pensar, o governo deles, né, as pessoas que estão ali governando e pensando, eles são absolutamente iguais.
porque são os porcos que fazem isso, né? É apenas uma única espécie, né? É apenas uma única realidade que toma as decisões. Então, desconfie, né? Eu acho que é o grande alerta, né? Desconfie quando você olha para as pessoas que representam a sua comunidade e veem pessoas iguais, porque as pessoas não são iguais, né? O povo é plural, as pessoas são diferentes, as pessoas têm realidades diferentes e demandas diferentes, e isso precisa ser contemplado, né? O governo precisa contemplar essa pluralidade. E uma coisa que eu leio o livro e eu penso a todo instante é a falta da oposição, né? Porque ali no início a oposição era entre o Napoleão e o Bola de Neve, só que eles eram iguais, né? Eles estavam no mesmo lugar, né? Falando do mesmo lugar, eles eram uma oposição. E como a comunidade, né? Como ali os bichos, eles deixam de fiscalizar, né? Eles param de... Obviamente que tem toda a repressão, né? Mais pra frente vai ter toda a repressão, mas antes de ter a repressão, por exemplo, quando sumiram os cachorros, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, ninguém vai dar falta dos cachorros? Tipo, sumiu uma ninhada de cachorro, porque são cachorros, mas são crianças, né? Se você faz aí o paralelo, sumiu 9 crianças e ninguém vai dar conta, sabe? Ninguém vai bater lá na porta do Napoleão e falar, tá, cadê eles? Sabe? Onde é que foi parar essas crianças? Ah, eles estão sendo educados. Cadê que a gente não tá vendo? Por que eles não estão sendo educados aqui? Né? Por que nos finais de semana eles não estão aqui com a gente? Né? Já que eles estão aí num colégio interno, por que nos finais de semana eles não estão aqui com a gente? Né? É essa questão, né? É entregar o poder na mão do outro e esperar que o outro faça milagre, né? É entregar a responsabilidade de um futuro e de uma manutenção de uma sociedade que é grande, que é plural, que é diferente, que tem pensamentos diferentes, que tem necessidades diferentes, é entregar isso na mão do outro e esperar que o outro resolva tudo e depois culpar o outro por não fazer o que você quer, né? Você joga as coisas para a mão do outro, deixa lá, né? Larga, vai embora, né? Vai viver a sua vida e depois quer falar, não, mas... isso foi errado, mas já foi feito há tanto tempo que aí as pessoas elas só vão se dar conta quando a coisa tá grande, quando a coisa tá gigante, né? E aí o momento emblemático disso é o chicote, né? Quando eles veem que pronto, acabou, o golpe foi dado, né? Quando os porcos saem andando sobre 2 pernas com o chicote na mão. E aí fica parecendo que o golpe foi dado ali, né? Que o regime totalitário, né? De repressão foi dado ali naquele momento, só que não foi, né? É uma construção de antes, né? E diversos fatores contribuem, né, para que aquilo aconteça, né? Para que aquele regime totalitário e opressor se consolide, né? E isso vai passando lá pela educação que não foi valorizada, né? Onde nem todo mundo queria aprender a ler, ou achavam que não podiam aprender a ler, achavam que o conhecimento é algo distante, né? Achavam que o próprio conhecimento, né, o que se conhece, não academicamente, vamos dizer assim, é lixo também, né? Não importa, né? Existem inúmeras formas de inteligência e de sabedoria, e isso vai desde lá até o momento que começa a sumir as coisas, até o momento que, passando pelo momento em que se permite que a oposição seja atacada, né? Porque a democracia, né? A grande comunhão das ideias ali, né? O lugar seguro das ideias é quando você pode ter ideias diferentes sendo tratadas no mesmo lugar de uma forma segura. A partir do momento que você cala a oposição, né? Que está ali num debate racional e seguro, né? Onde ninguém está querendo ser maior ou melhor do que ninguém, onde você não está mandando matar ninguém, onde você está debatendo ideias. Quando você permite que essa oposição se cale, né? Tipo, a perseguição da oposição é possível, é permitida, né? Isso já é um outro, é um passo gigantesco, né? Para um encaminhamento, para um regime totalitário e opressor. Né? Então, assim, é alarmante ver isso na Revolução dos Bichos, né? No livro, e é alarmante ver isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, e tentando entender para onde é que esse mundo tá indo e pedindo a Deus, que aí você pede a Deus. Porque chega uma hora que isso vira muito maior do que a gente, aí você precisa se apegar a algo, a alguém que você acredite ser superior, para que a vida não acabe, né, dessa forma insegura para as pessoas, né?
Porque viver num lugar de totalitarismo, de opressão, onde a liberdade de pensamento não é permitida, é um inferno, né? É inaceitável, né? E é absolutamente opressor. É redundante, mas é verdade, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem duas coisas que você disse que são, eu acho que são primordiais, assim, pra todo mundo, assim, e eu falo de todo mundo, inclusive pra mim, né? Primeiro, essa questão, né, de você ser democrático no sentido de você... É claro que é difícil equilibrar e entender e colocar, né, interesses muito diversos e muito variados. Às vezes é frustrante, às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas não tem outro jeito, sabe? A não ser que você queira se dirigir realmente para a barbárie e para a opressão, não tem outro jeito. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que é melhor a gente, né, passar, sei lá, 2 horas discutindo alguma coisa com alguém, mas conseguir sair daquela discussão não odiando essa pessoa, não querendo mal dessa pessoa. Claro que é complicado, dá trabalho. E ao mesmo tempo, eu acho que a outra questão, né, que todo esse processo, né, que a gente tá falando de sociedade, de política, porque claramente o livro ele coloca, né, isso dentro desse campo da política, também é uma questão individual para cada pessoa, né? Onde na sua vida você tá tirando o poder de você mesmo e colocando na mão do outro? E onde você tá culpando o outro pela responsabilidade que você jogou pra ele, né? E uma coisa acaba, né, espelhando a outra, né? Se a gente, como indivíduo, tá vivendo dessa forma, a gente, como sociedade, tá vivendo dessa forma também. Colocando o poder na mão do outro e culpando o outro quando a gente não tem o que a gente precisa, o que a gente quer, o que, né, é necessário pra nossa vida. A gente precisa tomar de volta a responsabilidade daquilo que a gente quer e do que a gente precisa. Era só isso que eu tinha pra acrescentar. Exatamente. Você tem razão. Eu concordo com você. E com esse pensamento, a gente termina o nosso episódio de hoje, que a gente, né, conversou sobre a Revolução dos Bichos, conversou um pouco sobre a situação do mundo, né, que a gente está vivendo nesse momento, inclusive com acontecimentos e fatos muito recentes, e também como isso se espelha na nossa vida, né, individual. Então é isso, o nosso episódio de hoje fica por aqui, pessoal. Lembrando que a gente está sempre disponível para conversar nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, no @divagandolivro. Então curtam as nossas páginas, comentem, né, o que vocês acharam, os seus pensamentos, as suas reflexões a partir desse livro e da escuta do nosso podcast. Compartilhem, né, os nossos episódios, indiquem o Divagando para as pessoas que gostam de ler ou para aquelas pessoas que você quer incentivar a ler e a conversar sobre os livros. E principalmente a gente quer agradecer a todo mundo que compartilha, que divulga, que indica. E é com a ajuda de vocês, né, com essas indicações, com esses comentários, que a gente entrou, né, em 2021. A gente começa esse ano, né, tendo 270 reproduções. A gente já passou dos 250 e já estamos aí quase em 300, caminhando aí para as 300 reproduções só nas plataformas de streaming, né? Como o Spotify, o Anchor e outras mais. Então, muito obrigada a você que compartilha, você que escuta a gente e tá sempre aqui fielmente em todos os nossos episódios e sempre indicando, sempre comentando, sempre dando força pra gente continuar tendo essa conversa aqui. É o nosso muito obrigado e daqui a 15 dias a gente se encontra para continuar conversando sobre a Revolução dos Bichos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Até daqui a 15 dias.